Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela. Caminhando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, nas noites e magias do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do fervedor maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. E dos sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas notas verdes matas, cachoeiras e cascatas e colorido sutil. E este lindo céu azul anil emolduram, aquarelam meu Brasil. Lá 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 lá. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. Do Rio, dos sambas e batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas notas verdes matas, cachoeiras e cascatas e colorido sutil. E este lindo céu azul anil emolduram, aquarelam meu Brasil. Lá 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 lá. Alô, tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tá picotando um pouco, mas tô ouvindo. Isso. A música... Você tá mais... Pode falar. Você tá mais gordo. Isso aí, né? O tempo passa e a gente vai comendo comidinhas que a esposa prepara, que a mãe prepara, que a avó prepara e vai ficando mais gordinho. A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Está no ar, no Tom, um programa para quem gosta de música. E hoje eu tenho a satisfação imensa de receber essa figura emblemática, esse cidadão lendário, grande comunicador, jornalista, radialista, na opinião de milhões de brasileiros, inclusive a minha, grande expoente, divulgador do samba no meio radiofônico. Eu estou falando de um cidadão nascido no estado do Paraná e que recebeu o título de cidadão carioca pelo
pelos órgãos políticos, pelos seus serviços relevantes à cultura deste país. Eu estou falando do radialista, produtor musical Adelson Alves, um dos nossos maiores comunicadores de todos os tempos. Eu tive a honra de ter sido entrevistado por ele várias vezes na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Adelson, meu irmão, sem palavras para agradecer o seu carinho, a sua atenção. Uma boa noite. Boa noite, Rogerinho. Tudo que você falou diminui 99%, que já está de bom tamanho. Eu sou um batalhador, um trabalhador na área do rádio, que na verdade é um trabalho como outro qualquer, ou no estúdio de gravação, na produção de discos e tal. E que tive, não sei se sorte ou oportunidade, de, como diz a frase, de estar no lugar certo, que no caso era a Rádio Globo, na época era a rádio de maior alcance nacional, né? Era dirigida por um grande superintendente chamado Luiz Brunini, que era um competente administrador com percepção auditiva. Porque, às vezes o cara é um bom administrador, mas a percepção auditiva dele não é lá essas coisas. Ou vice-versa. Bom de percepção auditiva, ele não. Aliás, eu tive duas oportunidades nesse sentido. Eu sou do Paraná, em Curitiba também, a nossa capital. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que era assim, era um bom administrador e que tinha, só que ele tinha uma equipe de bons radialistas, como Euclides Cardoso, que era um cara de grande sensibilidade para a música, porque o radialista, hoje o rádio está muito falado, né, Rogério? Estão se esquecendo um pouco da importância da música, da melodia, lógico que também da poesia, é um tipo de alimento do qual o ser humano está muito carente nos últimos tempos. E criaram esse modismo do news, né? News, você ouve uma emissora news, Globo News ou qualquer news dessa, você vai ouvir a mesma notícia repetida inúmeras vezes por dia. E uma notícia, depois que você ouve ela pela segunda vez, ela já não é lá muito, vamos dizer assim, atraente, ou enfim. E uma boa música, você ouve ela 50 vezes. Né? Você vai, por exemplo, em Conservatória, que é a cidade da Seresta brasileira, que acontece nos finais de semana, e você vai ouvir músicas de 50 anos atrás, 60, 70 anos, Cândido das Neves, Catulo da Paixão Cearense, Orestes Barbosa, e vai sentir a alma lavada, né? Porque a música tem esse poder, a melodia. Então, se esquecendo disso, né? Esse excesso de preocupação com o comercial, com o econômico, é importante o econômico, é importante o comercial, mas a alma não come feijão, nem arroz. Né? A alma, ela se alimenta de outras coisas, se alimenta de arte, né? De literatura, de pintura, de escultura, de música. No teu caso, que é um compositor, você sabe muito bem o que é isso. Né? Então, você ouve muito programa falado, muita coisa falada, o dia inteiro falado, e dando um pouco espaço para o compositor mostrar o que ele faz. Né? O jornalista tem, lógico, o seu direito, o seu espaço de mostrar o seu trabalho, mas o compositor, que também produz um produto importante para a alma humana, ele também tem que ter o seu espaço. E está tendo pouco espaço. E quando tem, é de uma musiquinha bem brega, bem lamê. Foi por isso que eu disse que, na opinião
de milhões de brasileiros, inclusive a minha, o senhor é um ícone do rádio nesse movimento do samba, porque existem relatos dos chamados divulgadores das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro que tinham que levar papeizinhos escritos, dia tal vai ter ensaio na Mangueira, dia tal vai ter feijoada da Portela, dia tal, na Mocidade Padre Miguel no Salgueiro, vai ter um angu à baiana, uma escolha de samba. Então, esses papeizinhos eram dados aos locutores e os locutores falavam. Quando o senhor, em 1966, teve essa abertura, esse espaço no lendário programa Adelson Alves, o Amigo da Madrugada, o senhor literalmente deu o microfone para essas pessoas falarem, não só os compositores, mas os divulgadores das escolas, ou seja, o senhor deu voz ao samba no rádio. E aquele momento certamente foi um momento mágico que eu não tive a oportunidade de vivenciar, porque eu não era nem nascido ainda. Veja, o senhor que em 1966 meu pai tinha 4 anos de idade, eu vim nascer em 1984, o senhor já era um estouro, já era um sucesso. Eu imagino que esse momento deve ter sido muito interessante, porque eu faço até aqui um relato de um grande amigo, compositor antigo do Espírito Santo, Tonico do Cavaco, e tantos outros compositores aqui do estado do Espírito Santo que falavam que ficavam às madrugadas, varando as madrugadas aqui no estado do Espírito Santo, ouvindo o seu programa, inclusive aprendendo sambas de enredo que concorriam nas escolas de samba daquela época, porque hoje, através das plataformas digitais, tem sites especializados em carnaval, ou até no YouTube mesmo. Hoje o povo em geral tem acesso a várias informações, mas o senhor foi o precursor dessa coisa. Vai ter escolha de samba na escola de samba X, e os compositores iam lá cantar o seu samba, que ainda estavam concorrendo. E ali muita gente já aprendia, ia para a quadra torcer e depois ganhava aquele que tinha que ganhar. Então foi um período assim de efervescência cultural muito grande. O pessoal do Rio de Janeiro, uns amigos meus antigos aí no samba, falam que iam no programa do senhor, chegavam lá às vezes 1h da manhã, 1h30 da manhã, com aquela fita cassete, com aquele LP, ou só com um cavaquinho, violão, para ter um espaço para cantar, apresentar alguma coisa. Então, essa gente é muito grata ao que o senhor fez. Inclusive eu, que tive essa oportunidade pela primeira vez no seu programa, quando eu te conheci, em 2012, quando a Rádio Nacional ainda era naquele prédio antigo, aliás, gigantesco, na Praça Mauá, que chamam de a Pequena África, no Rio de Janeiro. O senhor pode explicar um pouco o porquê dessa Pequena África lá naquela localidade? Não, ali é por causa do Valongo, né? Ali ali era o caso do porto, onde desembarcaram os escravos, né? Na época do Império, na época do ciclo do ouro, do ciclo da cana-de-açúcar, né? E aquilo se estendia, além do cais do porto, onde inclusive hoje tem rodas de sambas ali, tem o cemitério dos Pretos Novos. É que eu tenho uma cadelinha que ela gosta de aparecer na live. Legal. Melzinha. Mas a Pequena África se estendia até onde hoje é a Presidente Vargas. E era ali que estava a casa da tia Ciata, que é a figura mais emblemática, feminina. Aliás, tudo da cultura negra, a mulher tem um papel relevante, né? Nas culturas ocidentais, judaico-cristãs, a mulher é meio jogada para escanteio. Na cultura, né, de fundamento africano, a mulher tem papel predominante, tanto quanto o homem. Então, a tia Ciata
era uma mãe de santo do recôncavo da Bahia, de Santo Amaro, que veio para o Rio. E era em torno da... Essa pequena África girava em torno dela, onde se aglutinaram Pixinguinha, Donga e João da Baiana, que é conhecida como a Santíssima Trindade do samba. Né? Inclusive o Donga, que é o autor do Pelo Telefone, que é o primeiro samba registrado. Então era Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, que é uma figura que não se fala muito, mas é importantíssimo. Era um excelente compositor, parceiro de Noel Rosa e pintor. Né? As pinturas dele falam muito da cultura negra, do samba. O Heitor ganhou projeção internacional quando o Leopoldo Sédar Senghor, presidente do Senegal, poeta, professor da Sorbonne, fez o primeiro encontro de arte negra em Dakar, né? E convidou especialmente o Heitor dos Prazeres. E a rainha da Inglaterra, visitando a exposição, comprou um quadro dele. E quando a rainha compra um quadro, né, de um pintor, uma escultura de um escultor, né, ele ganha notoriedade internacional. E ele era um menino criado na rua, aprendeu a tocar cavaquinho sozinho e criou um método de cavaquinho. E o Ismael Silva, que é o criador da primeira escola de samba do grupo. Né? O senhor já era um pianista um pouco mais urbano, mas também era dali, pertencia a esse núcleo da chamada Pequena África. E então ali é que nasceu a primeira escola de samba, porque quando a primeira escola de samba nasce, o samba já existia, né? Porque senão não seria escola de samba. Até muita gente não sabe por que se chama escola de samba. E quem descobriu isso foi por acaso era meu amigo, Xangozinho do Estácio, que a gente tinha o Xangô da Mangueira, grande diretor de harmonia, lendário diretor de harmonia da Mangueira, Xangô. Não, esse trabalho foi feito pelo Xangozinho do Estácio, que era um cara do Morro da São José Operário, que é um dos pontos do Morro de São Carlos, e que, curioso, que sabia que o samba teve início naquela área ali, escola de samba, e ele começa a pesquisar nas famílias mais antigas do Morro de São Carlos, porque a Pequena África chegava no Morro de São Carlos. É o Estácio, onde é a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje. E as famílias mais antigas, Dona Sinhá, que era uma mãe de santo do Morro, família Zacarias, famílias bem... gente de tempo de escravidão, né? Remanescentes de escravidão. Então, eles é que relatam ao Xangozinho, e ele que é, na verdade, quem descobriu isso. Que era o seguinte, o samba é música, né? Você é compositor, não preciso explicar isso para você. É música, é poesia, né? É canto, é dança, mas no meio da escola de samba, naquela época, deixa eu falar, muitos eram batuqueiros, e batuqueiros eram capoeiristas, e tinha um negócio de briga. E no samba tinha um negócio de plantar para o outro da pernada, e às vezes o cara, quando era derrubado, esquentava a cabeça, acontecia briga, às vezes acontecia até morte. No tempo da malandragem, navalha, né? Miguelzinho Camisa Preta, Meia-Noite, Edgar, eram grandes malandros da região, que estendia também, esse pessoal também frequentava a Lapa. A Lapa já existia naquela época. E então a polícia perseguia, não o samba propriamente dito, perseguia por causa dos batuqueiros, por causa da briga, da confusão, dava crime, né? É papel de polícia, é trabalho de polícia, mas prejudicava o samba, porque aquilo acontecia dentro do processo do samba. E o Ismael saía com um grupo que era relativamente pequeno. Né? Você imagina uma escola de samba lá atrás, a primeira, não é como hoje que tem 3.000, 5.000 componentes. Não. E ali na área do Catumbi, onde tinha o Bloco Bafo da Onça, famoso,
teve uma grande figura chamada Oswaldo Nunes, que foi um grande compositor e o cantor do Pato da Onça, Catumbi, Rio Comprido, mas no Catumbi tinha uma escola normal. E naquele tempo havia a mística da escola, da igreja, da prefeitura. Hoje eles picham tudo, né? Vandalizam tudo, mas naquela época não, havia respeito. Então, quando a polícia corria atrás da escola do Ismael, eles pulavam para dentro do pátio da escola, era uma escola normal. Aí a polícia parava, que havia o respeito pela a ideia de escola, né? Que devia existir até hoje. Pela escola, pelo professor, enfim. E o vigia da escola, veja o detalhe, esse aqui é o detalhe que o Chabozinho descobre, que é importante historicamente. O vigia que percebeu que a polícia parava quando eles caíam para dentro do pátio da escola. E o vigia é que disse para o Ismael, para o grupo, então por que vocês não fazem uma escola para samba? Ou seja, se vocês fizerem uma escola para samba, a polícia não vai mais perseguir o samba. Foi daí que surgiu a palavra escola de samba. O samba realmente é escola, né? Você aprendeu ou desenvolveu o seu talento de samba, frequentando rodas de samba, quadras de escola de samba. Né? Ali é uma escola, não deixa de ser uma escola. Meninos aprendem percussão na bateria de uma escola de samba, de um bloco. Né? Meninos que têm talento, futuro talento, desenvolveu o talento de compositor, ele aprende a desenvolver esse talento ouvindo os outros que já são mais antigos lá. O professor é o mais antigo, dentro de uma sala de aula, que ensina os alunos. Né? O caso mais emblemático disso é a história do Salgueiro, que o Fernando Pamplona, que era um diretor da Escola de Belas Artes, ou seja, ele era diretor da Escola de Belas Artes. E ele foi convidado para julgar um desfile de escola de samba, uma escola de samba enredo, no Salgueiro. E na época, o diretor de carnaval era Andrade, eu sei o primeiro nome, agora está me falhando. Se meu amigo Pedro Nobre, que é diretor do Salgueiro, estivesse aqui, ele me corrigiria. E ele convidou o Fernando Pamplona para ser o carnavalesco do Salgueiro. E o Fernando Pamplona, que era diretor da Escola de Belas Artes, ele não chegou dizendo, olha, eu sou diretor da Escola de Belas Artes, aqui quem sabe sou eu. Não, ele subiu o Morro do Salgueiro, foi conversar com as famílias do Morro para saber o que as famílias do Morro queriam que ele fizesse. Veja a humildade desse homem. Ele não era... Foi ele, aí ele monta o Barracão do Salgueiro, e foi no Barracão do Salgueiro a primeira escola verdadeira, que como ele era diretor da Escola de Belas Artes, por exemplo, Joãozinho 30, grande carnavalesco, saiu da escola do Barracão do Salgueiro. Maria Augusta, Max Lopes, que na minha opinião fez o maior desfile de escola de samba, quando a Mangueira homenageou Braguinha, foi na inauguração do Sambódromo, que a escola era a última a desfilar, e percebeu que o público se encantou com o desfile, ela foi e voltou. Né? Na época, era o Max Lopes que fez isso. Então, o Barracão do Salgueiro se tornou uma escola. Isso foi previsto, veja o detalhe, pelo Geraldo Babão. Aí é uma coisa ligada a você. Geraldo Babão era o maior compositor do Salgueiro, um humilde cobrador de ônibus, e era o maior compositor do Salgueiro. Partideiro, respeitadíssimo, ligeiro e hábil no verso. Porque o Salgueiro eram 3 escolas que não se entendiam. Mas Mangueira já era Mangueira, Portela já era Portela, Império já era Império. E aquilo gerava um certo descontentamento e até uma certa inveja do Morro do Salgueiro, um grande morro, sabendo que tinha um potencial de samba, mas não saía daquela briga dos 3. O Geraldo Babão percebe isso e transforma isso num samba lendário, que diz assim: vamos embalançar a roseira,
dá um susto na Portela, no Império e na Mangueira. Vamos apresentar um ritmo de bateria para o povo nos considerarem bacharel, bacharel em harmonia. Na roda de gente bamba, frequentadores do samba vão reconhecer o Salgueiro como o primeiro em melodia, e a cidade cantará: chegou, chegou a academia. Inclusive se chama Acadêmicos do Salgueiro, por causa dessa última frase desse samba. Quando ele cantou esse samba nas tendinhas do morro, duas escolas das três que brigavam entenderam e se uniram. A última era do Casemiro Calça Larga, que era o grande líder do morro. Ficou um pouco reticente e tal, mas depois se uniu, e aí surgiu o Salgueiro. O Salgueiro que convida Pamplona para ser o carnavalesco, diretor da Escola de Belas Artes, cujo barracão se tornou uma academia, formou os grandes carnavalescos. Esse trabalho magnífico que o Fernando Pamplona fez na parte, digamos assim, de confecção de fantasia, de alegoria, entrou para a história do carnaval, assim como entrou para a história esse trabalho precursor do Estácio, da região do Estácio, da extinta Deixa Falar, que hoje é a escola de samba Estácio de Sá, e aquela grande importância que a Portela teve ao ser a primeira escola a desenvolver alegorias gigantescas, comissões de frente, a ser uma primeira escola a ter um grupo para apresentações, inclusive fora do país. E aí tem a Mangueira, com essa iniciativa brilhante que foi desfilar, que o senhor citou, e depois voltar, e fizeram sambas sensacionais que ficaram aí no gosto do povo. Todas essas escolas de samba tiveram um papel fundamental para a nossa cultura. E agora eu vou e faço uma pergunta ao senhor, porque Candeia, aliás, tem aqui um disco dele que é sensacional, que o senhor tocou muito no seu programa de rádio. Foi o último do Candeia, que ele mesmo não chegou a escutá-lo, que foi produzido pelo João de Aquino, e aqui tem muita coisa bonita que ele gravou, mas o Candeia, na década de 70, já dizia que as escolas de samba estavam perdendo a identidade, aquilo estava se transformando numa coisa muito comercializada, e ali ele também teve a iniciativa de fazer uma escola de samba em forma de resistência ao que estava acontecendo, que foi a escola de samba Quilombo, Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo, que foi um trabalho, eu não vou dizer contrário às escolas de samba, porque a Beth Carvalho já tinha gravado, depois que o visual virou quesito, na concepção desses sambeiros, final dos anos 70, quando Nelson Sargento escreveu "O samba agoniza, mas não morre", ou seja, já naquela época falava-se que as escolas de samba estavam perdendo as suas raízes, as suas identidades. Como é que o senhor analisa esse cenário hoje? Melhorou? Olha, existe uma discussão sobre a questão da evolução de tudo na vida, né? Hoje, por exemplo, a gente não pensa mais em voltar a uma máquina de escrever, né? O computador é irreversível. Aquele telefone antigo em cima da mesa, se bem que, na minha opinião, ainda é a melhor forma de comunicação, de falar e ouvir, é o antigo. O celular ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, ainda a gente está usando um celular, mas de vez em quando ele cai, né? O antigo não cai. Mas o celular, como o computador, as grandes montadoras, né? Grandes fábricas. Então, o progresso é irreversível, mas é preciso que haja uma certa responsabilidade
e preocupação com essa evolução tecnológica ou com a evolução de tudo. A escola de samba é a mesma coisa. O Candeia, eu, inclusive, fui o primeiro, eu que lancei o Candeia em disco, eu produzi os primeiros discos dele, Sim. Do Candeia. Inclusive o Dia de Graça, eu que produzi, que é uma obra-prima do Candeia, e que o Candeia, na minha opinião, ele era o mais importante líder intelectual intuitivo. Intuitivo. Porque o Candeia era um policial bravo. Ele era parceiro do Arlindão, pai do Arlindinho Cruz. Entendeu? Para você ter uma ideia, só para quem está assistindo, hoje fala-se muito em Arlindinho, mas o Arlindão era o coroa, o pai, que também tocava cavaquinho. O primeiro a ser chamado de Arlindinho Cruz foi o grande compositor Arlindo Cruz, que tem mais de 700 músicas gravadas, tocou no fundo de quintal. E hoje quem é chamado de Arlindinho Cruz é o neto do Arlindão, ou seja, o filho do Arlindo. Então são 3 Arlindos. Mas deixa eu concluir. Então, por exemplo, quando o Arlindão e o Candeia chegavam com o camburão na central do Brasil, a bandidagem do Morro da Providência, aquele morro atrás da central, sumia todo mundo, ia lá para o alto do morro. Eles eram mão de ferro. Mas ele era um grande compositor e tinha uma visão político-cultural muito bem direcionada e consciente. Por exemplo, esse motivo de tudo que o americano lança, todo mundo embarca, e o americano tem uma máquina de propaganda muito poderosa para tudo que ele produz, inclusive a própria música. E a gente tem muita gente sem consciência político-cultural. O Candeia diz o seguinte: não quero saber nada negócio de crioulo americano. Crioulo americano perdeu de vista a linha cultural da África. Porque é o seguinte, o negro americano, aliás, o negro africano que foi para a América, ele bateu. Inclusive, sem querer cortar o senhor, eu acho que ele gravou um samba. Vou lembrar aqui. Eu não sou africano, nem norte-americano, sou mais um samba verdadeiro, ao som de viola e pandeiro. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano, sou mais um samba verdadeiro, ao som de viola e pandeiro. Foi um defensor da cultura negra, da influência da cultura negra no Brasil. E nisso aí você vê uma profunda consciência político, ideológica, cultural, que muita gente não tem. Então, era comum em gravadora. Eu, quando comecei a produzir a Clara Nunes, e era locutor do Chacrinha, eu fui locutor do Chacrinha, antes de começar a madrugada. Isso. Aí, o modismo era música americana. Um artista novo que chegava numa gravadora, ele não tinha autonomia, ele tinha que seguir a política da gravadora. As gravadoras eram estrangeiras, Odeon era inglesa, né? A RCA Victor americana, CBS americana, e vinham de lá. E lá, como eles assinavam contratos de direitos autorais com seus artistas já consagrados, eles faziam aqui uma política de impor a música deles para gerar direitos autorais para compensar os altos contratos que eles pagavam lá. E nisso prejudicava a cultura nossa. Né? Nós já tínhamos, em 1945, uma constatação do Orson Welles. Orson Welles é um dos mais geniais comunicadores do rádio da NBC de Nova York, quando ele narrou um capítulo de uma novela que falava da invasão do planeta por alienígenas. E aquilo causou um furor na América. Mas ele era cineasta também e fez o Cidadão Kane, que é um dos maiores filmes até hoje, reconhecido por toda a crítica. E ele veio ao Brasil fazer um filme em 1945.
e ele era amigo do Villa-Lobos. E o Villa-Lobos era amigo do Cartola. E levaram ele para ver um desfile de escola de samba em 1945, quando a Broadway já era Broadway, consagrada mundialmente. E quando ele vai embora, ele deixa um texto dizendo que o desfile das escolas de samba no Brasil era o maior espetáculo audiovisual do mundo. Esse reconhecimento não é de um cara qualquer. Né? Se fosse um babaquara desse da vida aí, boquiroto, que fala qualquer coisa, não, ele era o maior gênio da comunicação mundial. E vindo de dentro da Broadway, de dentro do cinema americano. Então, quem era que fazia isso? Começava pelo compositor, porque a minha luta sempre foi em defesa do compositor. Eu sempre digo, se o compositor não fizer um samba, quem canta não canta, quem dança não dança, quem toca não toca, barracão não abre, costureira não faz roupa. Tudo começa quando uma escola escolhe um samba enredo para ir para a avenida. Esse samba enredo começou, você é compositor, sabe como é que é isso? Às vezes você está sozinho, com um ou outro parceiro, e vem a luz da inspiração e faz uma obra. Ali, simplesmente, com o teu cavaquinho, né? Batendo às vezes na mesa, é aquele samba que vai para a quadra, né? Que ganha o samba enredo da escola, e aí tudo começa. Veja, começa humildemente, simplesmente. O Everaldo Gentil, grande compositor da Bahia, que fez um samba chamado Ouro e a Madeira. Eu fui o produtor desse samba, com o conjunto Nosso Samba. Inclusive está aqui nessa coletânea Conjunto Nosso Samba, porque aqui reúne gravações de vários discos que eles fizeram, inclusive que o senhor produziu. Está aqui, Ouro e a Madeira. Tem aqui. Ouro e a Madeira, pois é. E, aliás, esse conjunto tem uma importância muito grande que eu gostaria que o senhor falasse posteriormente, porque foi o conjunto que acompanhou, viajou com a Clara Nunes, mas é praticamente um capítulo à parte. Pode complementar aí, o Ouro e a Madeira. Pois é, o Ouro e a Madeira diz isso. Né? O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. É o refrão. Mas assim, não queria ser o mar, me bastava a fonte, que é a pequena fonte. E vem lá do pé da serra, que forma os pequenos regatos, que formam os médios rios, que juntos formam os grandes rios, que vão para o grande mar. Então, aquele desfile maravilhoso que a gente vê na avenida, quando a televisão, por exemplo, focaliza a escola inteiramente estendida naquela imagem colorida, aquilo começou quando um compositor sozinho em casa, né, sem ninguém perto, às vezes só a mulher, a família, ou um ou dois parceiros, fez o samba. Então, ali é que começa tudo. E isso não é muito percebido hoje, né? Porque a escola de samba ficou muito grande, o governo, o Estado, percebeu que aquilo era uma grande fonte de renda e que bota milhões de dólares nos cofres da prefeitura, do país, projeta o país, né, para fora. Por exemplo, para você ter uma ideia, a Maria Augusta Carnavalesca, que era do Barracão do Pamplona. A Maria Augusta foi convidada para fazer uma palestra na Austrália. Austrália, uma coisa assim. E disseram que não entendeu muito bem por quê. Mas foi convidada, mandaram a passagem e ela foi. Chegou lá, ela perguntou para ele, por que vocês me trouxeram aqui para falar de escola de samba? Assim, é porque vocês têm uma coisa chamada alegria, que nós não temos aqui coletivamente. Ou seja, a escola de samba é a cultura negra. A cultura negra é alegre. Ela é cantada, é dançada, é tocada, ritmicamente falando. Então, mas só voltando a um pequeno detalhe que você citou antes, que o primeiro carnavalesco da Portela, eu sei o nome dele, agora eu não estou lembrado, que os primeiros carnavalescos de escola, eles faziam aquelas alegorias em pequenos espaços, onde a escola, às vezes, era a própria quadra,
E eram alegorias, já eram fantasias. Mas era, vamos dizer assim, era o princípio de tudo, o início de tudo. Quando o Fernando Pamplona assume o Barracão do Salgueiro, ele deu uma dimensão que o Fernando Pamplona já era ele quem preparava a cidade, quando tinha grandes eventos antes, né? Era ele que engalanava a cidade. Ele tinha uma equipe, o Renato Lage, que é um dos grandes carnavaleiros, que era aluno do Fernando Pamplona, enfim, vários deles. Então, esse aqui é o detalhe, né? Das alegorias antigas, dos barracões antigos simples e carnavalescos intuitivos, passou a ter a régua e o compasso de um diretor de uma escola de belas artes. E aí aquilo se tornou realmente, como eu te falei, uma escola. Mas você citou o carnavalesco da Portela. Eu sei o nome dele, não estou lembrado agora. Então, bom, e aí o Candeia, o Monaco também fala isso, hoje isso não é mais uma escola de samba. É um show, é um espetáculo que acontece na avenida. Escola de samba mesmo era lá atrás, quando a Portela era dirigida pelo Candeia. Que a Portela tinha o presidente, que era o Natal, que era o homem de contravenção, mito de Madureira, e que bancava. Agora, a escola, culturalmente, artisticamente, era o Candeia. Ele que era a direção, né? Samba de enredo, samba de quadra, ensaio de tudo isso. Para a escola e para a avenida, era ele. Né? Porque, como eu te falei, Candeia, ao mesmo tempo que era um policial, ele não era um cara de universidade. Ele era um policial. Né? Como eu te falei, era uma dupla. Arlindão, pai do Arlindinho, e Candeia. É tanto que eu levava muita Clara para a casa do Candeia, e o Candeia já estava numa cadeira de rodas, que ele levou um tiro na coluna, ficou na cadeira de rodas. Inclusive, para gravar o primeiro disco do Candeia, foi um problema. Ele teve que cantar do banheiro do estúdio, que ficava do lado de fora, que a cadeira de roda não entrava. A porta do estúdio era meio estreita, né? Mas foi assim que foi gravado o primeiro disco do Candeia. O Dia de Graça, o Regresso, canto com alegria, hoje a nostalgia está triste sentindo. Está no disco da Clara, uma das grandes interpretações da Clara. Então, a Casa do Candeia era uma espécie de universidade. Você chegava na Rua Urbana, em Jacarepaguá, tinha compositores de Mangueira, compositores de Império, que os compositores, o sambista, mesmo propriamente dito, eles disputavam na avenida, mas fora dali eles eram amigos. E foi por isso que isso que o senhor está falando é a mais pura realidade, e foi daí que nasceu. Eu tenho na versão de LP também, mas aqui foi remasterizado, esse disco aqui, Partido em 5, que foi praticamente um projeto idealizado também pelo Candeia, estava ali o Wilson Moreira, e tinham grandes compositores, Partido em 5, que dali também saiu uma pessoa que o senhor produziu inicialmente, que é o Wilson Moreira, parceiro de Ney Lopes, que, aliás, dedicaram esse disco aqui ao senhor e ao Martim da Vila, referindo-se como pioneiros, colocaram. Esse disco é dedicado a Adelson Alves e Martim da Vila. Martim, pelo papel importante que ele teve na divulgação do samba através de televisão e rádio, com a música dele cantando, como artista, e a dedicação ao senhor por ter feito todo esse trabalho na comunicação, especificamente no rádio. Adelson, nós vamos agora... Os dois, só para não interromper, os dois começaram comigo. O Martinho foi comigo na madrugada da Globo, né, que ele estourou, ele até queria divulgar um outro samba, e eu disse, não, o teu samba é o Pequeno Burguês. Está nesse disco aqui. Ele insistia que era um samba de São Paulo, que é uma homenagem que ele faz a São Paulo. Eu disse, não, é o Pequeno Burguês.
e o Pequeno Burguês estourou. Foi o mesmo também com o Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola também foi mais ou menos a mesma coisa. A gravadora queria divulgar um outro samba, eu falei, não, o samba é o Rio que passou em minha vida. Está aqui ele, a gravadora... Elton Medeiros. Samba Elton Medeiros. Aí ele dizia, não, a gravadora, não, você vai atrapalhar o trabalho da gravadora na divulgação do Paulinho da Viola. Eu falei, não, vocês é que vão atrapalhar eu estourar o Paulinho da Viola. E meti o cacete na madrugada, foi quando ele estourou com o Rio que passou a minha vida. Nesse trabalho importantíssimo que o senhor teve no lançamento assim, de Martim da Vila, Paulinho da Viola, Cartola, Candeia, Wilson Moreira, Conjunto Nosso Samba, Clara Nunes, e essa pessoa aqui que também praticamente merece um capítulo à parte, Dona Ivone Lara, João Nogueira, Roberto Ribeiro. O senhor, quando lançou, divulgou os discos desses sambistas, trabalhando como produtor dos discos ou como radialista, dando oportunidade a esses cantores, compositores para irem ao seu programa. Naquela época, na década de 1960, quando iniciou seu programa em 66 e depois se estendeu durante muitos anos, nos anos 70, nos anos 80, já teve outra turma que o senhor ajudou, mas o senhor imaginava que todos esses nomes iriam se tornar referência na música popular brasileira? Bom, de início, eu tenho uma maneira de analisar isso, né? No caso do compositor, eu ouço 3 ou 4 músicas do compositor. Se ele mantém uma média alta de qualidade poética e melódica, eu tenho certeza de que ele, tendo oportunidade, vai ter uma grande projeção. Porque tem compositor que tem, às vezes, uma boa música, mas as demais são, né, que já não é o caso do Martinho da Vila, não é o caso do Paulinho da Viola, não é o caso do João Nogueira, não é o caso do Wilson Moreira, né, não é o caso do Candeia, do Cartola. O Cartola eu não produzi. O Cartola eu era muito ligado a ele, divulgava muito ele. Quem produziu o Cartola, inclusive gravou As Rosas Não Falam, que é uma obra icônica, né? É o Pelão, que é um produtor de São Paulo. Gente muito fina, muito ligado ao samba do Rio de Janeiro. Aliás, se ele por acaso estiver nos ouvindo, por acaso, estou mandando um abraço para o Pelão, porque São Paulo sempre teve o samba do Adoniran Barbosa e do Paulo Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. E o Adoniran, aquela linguagem paulista de rua, né, de saudosa maloca e tal. Mas que hoje tem um movimento de samba de São Paulo parecido com o do Rio de Janeiro. Porque os antigos compositores de São Paulo, como Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro, Talismã? Eles não chegaram a... Hein? Talismã? Talismã tem mais. Eles não chegaram a pegar o tempo em que as escolas de samba de São Paulo passaram a ter grande projeção, né? Eles, por exemplo, o seu Nenê da Vila Matilde, que até é o nome da escola, seu Nenê, sambista da antiga. Hoje tem um movimento que já recebe um tipo de pedestal para o samba de novos compositores, como do Samba da Vela. Tem algumas rodas de samba em São Paulo hoje, com samba e com compositores novos, bem identificados com porque foram os sambistas do Rio que eram levados para lá. Eu me lembro quando Geraldo Babão, quando Silas de Oliveira, o maior mito de compositor de samba de enredo, eles eram levados para São Paulo para praticamente ensinar samba.
para as escolas de samba de São Paulo. Agora, São Paulo, como tem muito dinheiro, as escolas se agigantaram muito e também perderam aquela essência do seu Neném da Vila Matilde. Aquela essência que o Ciro de Oliveira levou para lá, que o Geraldo Babão levou para lá. Viraram super escola de samba, SA, como diz o Luiz Machado. Super alegoria, escondendo gente bamba, que covardia. Né? Porque houve uma inversão. Que o samba é um ritmo, é um canto e é uma dança. Né? É uma melodia e uma poesia. Isso é que é fundamentalmente samba. Escola de samba inverteram e botaram a alegoria na frente. Porque a alegoria é grande, tem um impacto visual em termos de televisão, pensando em transmissão de televisão, em grande espetáculo, e porque quanto maior o espetáculo, mais o Estado, Prefeitura, Governo Federal, todo mundo fatura e não reconhece no sambista o autor primitivo de todo esse grande faturamento de bilhões. Se você puder fazer uma conta do quanto a escola de samba, por exemplo, a projeção do país fora, através da transmissão pela televisão, é um dinheiro de propaganda do país lá fora que não é um dinheiro que não sei onde é que está esse dinheiro. Acho que nem o Banco Central americano tem esse dinheiro. E, no entanto, o Brasil usufrui disso. Né? Sem falar em impostos. Desde um pipoqueiro, o cara que vende churro na porta ali de uma escola de samba, na porta da avenida, e as grandes indústrias da cerveja, da aviação, da hotelaria, do turismo. O sambista, aquele que faz o samba, como eu já falei, você é um exemplo disso. Às vezes em casa, ali com o cavaquinho, buscando uma melodia autêntica, original, né? Às vezes sozinho, com um parceiro, bota uma palavra aqui, outra ali nasce o samba. Se isso não acontecer, todo esse arcabouço de repercussão internacional não acontece. E isso não é reconhecido, porque inverteram. Quem passou a ser mais importante é o carnavalesco. Mas o carnavalesco não é poeta. Ele é poeta de imagem. Ele não é poeta de melodia. Ele não é poeta de letra, de samba. Né? Ele é poeta de cores, de formas. A imagem realmente, em tudo da comunicação, ela tem um impacto que ela pode ser superdimensionada, é o caso das grandes alegorias. Mas o verdadeiro samba, a verdadeira escola de samba, como diz o Nelson Sargento, mudaram a sua estrutura e você não percebeu. Né? Sabe desse samba do Nelson Sargento, né? Isso, o Agoniza, mas não morre. Agoniza, mas não morre. Roberto Carvalho gravou já no final dos anos 70, porque eles já estavam, naquela época, descontentes com o rumo que as agremiações estavam tomando. E eu fico, assim, admirado quando vejo uma pessoa com todo esse conhecimento que o senhor tem, e isso é uma prova viva de que o samba, de fato, não tem fronteiras, porque o que levou um paranaense a ter todo esse engajamento, vamos dizer assim, esse amor ao samba, o que levou, no meu caso, um morador de uma cidade do interior do Espírito Santo, que é Guarapari, que tem uma cultura de samba, tem carnaval, tem escolas de samba, tem blocos. O que levou uma pessoa que mora, talvez, no Mato Grosso do Sul, o que levou uma pessoa que mora... Chico da Silva, na Amazônia. Chico da Silva, lá em Manaus. O que levou essas pessoas que não são do Rio de Janeiro a terem um amor pelo samba? Aí é onde entra a questão da influência da cultura negra, inclusive do canto religioso afro, que foi inserido na cultura brasileira, aquele chamado tempo rítmico pá, 2x4, 2x4, que está na matriz dos ritmos americanos,
de todo o continente americano, como o senhor já falou anteriormente, está nas nossas raízes culturais, quer seja no samba, porque o samba é um ritmo que foi criado a partir de uma junção de ritmos africanos, como o lundu, como o batuque, até com influências de instrumentos que vieram da Europa. Por exemplo, o cavaquinho é um instrumento que nasceu na Europa, e instrumentos de percussão, coisas que foram adaptadas aqui, e ritmos até antecessores ao samba, como o choro, a polca europeia. O samba nada mais é do que um produto miscigenado, uma mistura. E algumas pessoas querem mas é genuinamente brasileiro, porque foi criado aqui com grande influência desse ritmo, desse tempo rítmico 2/4, que é crucial na formação de vários ritmos do continente americano. E algumas pessoas às vezes querem desassociar as religiões afro-brasileiras do samba, querem desassociar dos cantos, dos pontos do candomblé, dos pontos da Umbanda, mas isso tudo faz parte da formação do samba. O nosso produto genuinamente brasileiro. Deixa eu te colocar aqui o Dunga, que é o autor do primeiro samba registrado pelo telefone. Ele tem uma tese. Uma madrugada, estava um grupo grande na casa do Dunga. O Dunga morava ali perto do Maracanã. E o Dunga, do trio, Pixinguinha, Dunga e João da Baiana, ele era o mais intelectual de formação, de nível cultural. E que o grande mito é o Pixinguinha, dos três. Mas o Dunga ele era, vamos dizer assim, a base cultural do grupo. O João da Baiana era percussionista. Ele é o pai do Neuci. Neuci foi que introduziu aquele tantanzinho no samba do fundo de quintal, que revolucionou naquela época e que influenciou o trabalho da Bete Carvalho. Então, mas o Dunga, numa noite, estava muita gente na casa, estava todo o grupo do Estandarte de Ouro, né, que era o grupo do Jornal Globo, eu era do grupo na época, e o Dunga, num determinado momento, para minha surpresa, ele se levanta, e aí foi quando eu percebi que ele era a cabeça pensante do grupo. Ele disse assim, olha, o Brasil foi o país que mais e melhor soube aproveitar a herança que recebeu da África. E fez um chavão, disse assim, 3.300. Aí alguém perguntou a ele, mas o que é esse 3.300, o Dunga? Diz assim, o Brasil recebeu os 3 tambores e fez as 300 peças da bateria de escola de samba. Os 3 tambores são os tambores da religião, porque o povo negro, quando veio para o Brasil, ele tinha a religião dele lá na África. Não é? E o povo negro é o único povo cuja religião é praticada com ritmo, canto e dança. Canto, todas elas têm canto. Esses 3 tambores que o senhor se refere são rumbi e lê. E rumbi e lê, exatamente. Do candomblé, que também influenciou a Umbanda. Os 3 tambores é a herança material. É a herança material. Só que os 3 tambores, alguém tocava, que eles chamam de alabês, né? Os percussionistas originais, o percussionista dos tambores, no terreiro, na hora do culto negro, eles são alabês. Aliás, o nome até... No candomblé existe essa nomenclatura de alabê, e na Umbanda é chamado de ogã, são os ogãs. Exatamente, ogãs e aôs e tal. Só que na mão desses alabês,
vinha o toque. O toque é a herança imaterial. Os tambores é a herança material, né? Inclusive, um livro americano chamado Raízes, de um escritor negro americano, que ainda relativamente jovem, ele, na Segunda Guerra Mundial, ele foi escalado para atuar num navio, e esse navio patrulhava o norte, o Polo Norte. Mas a guerra não chegou no Polo Norte. E ele foi criado pela avó na América, e a avó dizia para ele: meu neto, um ancestral nosso chamado Kunta Kinte, um dos primeiros a chegarem na América, era um menino que um dia na África foi cortar uma madeira para fazer um tambor e foi trazido para cá. E ele sempre resistiu, porque a América foi colonizada por católicos fanáticos e protestantes fanáticos. Então, o negro, quando chegou na América, teve que bater de frente com essa parede de fanatismo religioso. Era um fanatismo tão terrível que era da Irlanda, esse fanatismo. Na Irlanda tinha o IRA. O IRA era o pior grupo terrorista do mundo. Um matava o outro em nome de Deus. O católico achava que o Deus dele era melhor do que o Deus do protestante e vice-versa. E um matava o outro. Para tu ver, foi isso que o negro encarou quando chegou na América. Então ele não pôde praticar. Era isso que o Candeia dizia. Quero saber nada, negócio de crioulo americano. Que crioulo americano perdeu de vista a linha cultural da África. Ele não pôde praticar a religião dele. Ele perdeu a mão de tambor. É tanto que os ritmos americanos são bicudos. Eles não têm a malemolência de jogo de cintura que tem o samba. Uma baiana sambando, uma mulata sambando, um passista sambando. Os ritmos americanos não têm isso. É tudo meio pulado, meio agressivo. Eles não têm a delicadeza, não têm a malemolência. Isso é da cultura negra. Bom, então, aí ele escreveu um livro sobre a história da família na América. Mas isso era meio comum. Livros de gente que veio da Europa para a América e escreveu a saga da família num livro. Aí ele entendeu que o livro dele ganharia uma outra dimensão se ele conseguisse fazer a conexão com a África. Né? Naquela história de que, olha, Kunta Kinte um dia foi na mata cortar uma madeira para fazer um tambor, foi apanhado e trazido para cá. E ele resistia. Ele mantinha uma prática de certas rezas. Quando nascia uma criança, ele levantava a criança em direção à lua e dizia umas preces em idioma africano, que era Yorubá, o Nagô, enfim, era um idioma africano que nós temos aqui no Brasil. Bom, então, ele, preocupado com isso, ele acaba conhecendo um representante africano da Unesco e fala sobre o assunto com esse representante africano. E na memória dele ficaram a palavra Cambi, Balongo e Croix, que a avó falava. Ele conversando com esse representante da Unesco, esse cara da Unesco diz para ele assim, olha, Balongo quer dizer rio, no idioma mandinga, que mandinga é uma etnia. Aqui no Brasil ficou como sinônimo de feitiço. E não é, mandinga é uma etnia, a região mandinga. E ele diz assim, câmbio eu não sei o que é, mas balongo é mandinga, é da etnia mandinga, quer dizer rio. Aí tiveram a ideia de pegar um mapa da África e viram que a região dos mandingas era ao longo do rio Gâmbia. Por isso que era Cambi, que era balongo, rio. Era o rio Gâmbia. E que Cambi era uma corruptela. Depois de muitos anos na América, ninguém falava Gâmbia. Ficou Cambi. Cambi, como aqui tem muita palavra africana no meio do português, que é uma metade, uma palavra em português, a metade africana. Aí entenderam que era o rio Gâmbia, que os mandingas habitavam ao longo do rio Gâmbia. Aí esse representante da Unesco
Olha, quando a gente quer levantar alguma coisa, a gente pega uma verba aí do governo, da Unesco, da ONU e tal, e vai para lá e a gente faz pequenos coquetéis nas aldeias. E lá no meio desse coquetel, sempre tem uma bebidinha, né, um pouco mais quente, que inspira o griot. Griot é uma palavra americana que é o nosso repentista, é o improvisador. Geraldo Babão, Aniceto, era um repentista, era improvisador. Griot, em francês, griot em francês, aliás, em inglês é Bryant. Aí ele diz assim, olha, que lá no meio do coquetel, o griot, o Bryant, normalmente se levanta e conta a história daquela aldeia em verso. Isso ocorre com uma certa frequência. Aí, conseguiram a verba, eles vão para lá, estiveram numas 2 aldeias, não aconteceu nada. Mas aí, quando chegou numa aldeia chamada Jufurre, e fizeram o coquetel, e lá, depois das tantas, igual o samba, depois das tantas o samba esquenta, o griot se levanta e começa a contar a história daquela aldeia em verso, dizendo que aquela aldeia tinha sido fundada por um homem santo que vinha da Mauritânia, e quando dava pragas de gafanhoto, como essa que está tendo agora aí do Paraguai, ameaçando o Brasil, a Argentina, uma praga de gafanhoto, um excesso de seca, como essa também que está assolando agora, vários incêndios, né, que prejudicava a lavoura, o excesso de chuva, ele era trazido para rezar. E ele realmente era um homem santo. Quando ele rezava, as coisas modificavam. Ele era viúvo na Mauritânia. Tinha 2 filhos que eram ferreiros. E de tanto vir à aldeia de Jufurre, tinha uma viúva, vovó Nioboto. E acabou se casando. Isso é o griot falando. Casou com vovó Nioboto e teve um filho chamado Kunta, que casou com uma moça chamada, eu sei o nome dela, agora está me falhando, e que tiveram um filho chamado Kunta, que um dia foi na mata cortar uma madeira para fazer um tambor e foi levado não sabemos para onde. Era a conexão. Entendeu? Era a história que a avó contava para ele de menino. Quando isso se revelou, o livro dele tomou uma dimensão, um livro chama-se Roots, Raízes, né? E que é a história, é a mesma nossa história. Né? Quando o Donga diz, olha, os tambores, você vê, o menino foi na mata cortar uma madeira para fazer um tambor. O griot falando lá na aldeia de Jufurre. Binta, o nome da mãe da moça era Binta. O Moro casou com Binta, tiveram um filho chamado Kunta, que quando tinha 15, 16 anos, foi na mata cortar uma madeira para fazer um tambor, levaram não sabemos para onde. A avó dele dizia para ele lá na América, olha, um ancestral nosso, quando o menino na África foi na mata cortar uma madeira para fazer um tambor, foi apanhado por escravagistas, aqueles caras que faziam o tráfico de escravos, e foi levado para a América. Bom, então, quando o Donga diz, olha, 3.300, o Brasil foi o país que mais é melhor sobre aproveitar a herança que recebeu da África, que fez a bateria das escolas de samba. E ele dizia, olha, a bateria de escola de samba é que é a nossa orquestra sinfônica. A do Teatro Municipal que toca ópera... Essa importância grande que o samba tem como elemento da identidade cultural brasileira, o samba é o hino nacional, é a música brasileira por excelência. O samba é o nosso produto. Peraí, deixa eu só concluir para você. Então, o tambor é a herança material que o Donga falava. Olha, e o Brasil fez 300. Porque na América Central também tem a influência da cultura negra. O espanhol e o português foram tolerantes. Permitiram que o negro praticasse sua religião de origem. Chama-se santeria, lá na América Central. Nos Estados Unidos, não. Ele acabou criando o jazz.
que é um importante movimento musical do mundo. Mas dentro dos tambores e na mão dos alabês vieram os toques, que é o toque da dança dos orixás no cerimonial da religião negra. O tempo rítmico par 2/4, ele é o tempo central dos toques e das danças dos orixás. Se você pegar um maestro e levar para uma sessão de umbanda e candomblé, quando tocar os tambores, manda ele escrever a cifra rítmica, porque o maestro escreve a cifra melódica, harmônica, e escreve a cifra rítmica também. Você vai ver que é o tempo par 2/4. Esse tempo par 2/4 é um do samba que você faz, que os tambores das escolas do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo, do mundo, o samba onde ele existir, ele é pautado pelo toque do surdo, o 2/4. Tum, 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 tum. Essa é o grande segredo. Esse é o grande mistério. Ele é a essência. O resto foi acrescentado. Os contratempos e tal. Nessa importância grandiosa que o samba tem, por ser o elemento, um dos elementos principais da cultura desse país, porque o samba e o futebol são produtos que tornaram o Brasil, digamos assim, mais conhecido lá fora. E esse grande elemento da nossa identidade cultural, infelizmente, merecia ser... Infelizmente, talvez não está no patamar que deveria estar, porque o samba é o nosso produto, faz parte, já está ligado à nossa cultura. O brasileiro que diz que não gosta de samba, digamos assim, não é brasileiro, né? Dorival Caymmi já dizia, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça. As pessoas têm direito de valorizar o que é de fora. Por exemplo, eu posso comprar um tênis da Nike, o senhor pode comprar um tênis da Nike, nós podemos usar tênis da Olímpicos, nós assistimos filmes americanos que algumas emissoras de TV exibem, nós temos direito de comer um Subway, que é um sanduíche maravilhoso, um McDonald's, que é um sanduíche maravilhoso, o Bob's, né? Essas coisas que vêm lá de fora, mas eu também, como o senhor, compartilho desse pensamento que o estrangeirismo não pode ser feito de forma demasiada. E, inclusive, isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas gostam de chamar de live, mas nós preferimos falar que é uma transmissão ao vivo. Nós fazemos aqui uma transmissão ao vivo. Quando o brasileiro coloca uma placa de stop na rua, quando o brasileiro fala live, quando o brasileiro começa a usar esses termos estrangeiros na sua conversa, de uma certa forma nós estamos desvalorizando o que é nosso. E foi por isso que, talvez por isso, acredito eu, que Aldir Blanc escreveu uma música gravada por Elis Regina, dizendo que o Brasil está matando o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. Então, realmente, falta um trabalho, não sei, por parte dos nossos governantes, para ensinar às crianças realmente o que é a cultura genuinamente brasileira. Porque, se tratando de televisão e de rádio, a partir do momento que existe um jabá, existe um investimento, a nossa cultura pode ficando para trás para que esteja no lugar o que eu particularmente não sou contra. O sol nasceu para todos, mas o brasileiro precisa de fato vestir a camisa verde, amarela, azul e branco. Perder o complexo de vira-lata. Perder o complexo de vira-lata. Porque a boa música, a música é universal, né? A melodia
é universal. Uma boa melodia pode vir de qualquer lugar do mundo. Nós tivemos momentos da música francesa, da Edith Piaf, tivemos um momento da música italiana, Dio, Como Te Amo, né? A ópera italiana, tivemos grandes momentos da música americana, até Elvis Presley, quando ele fazia baladas. Que depois que ele entrou para o rock, ele já misturou e morre com 40 e poucos anos, dando tiro dentro da mansão que ele morava. Mas tu viu? Mas a boa música, você ouviu o Nat King Cole cantando Poinciana, Unforgettable, um Sinatra cantando My Way, entre outras coisas, Ella Fitzgerald, né? A música francesa não só da Edith Piaf, como aquele cantor francês famoso, como é? Bom, enfim, a música francesa, a música italiana, nós tivemos a fase da boa música mexicana, o bolero do Los Panchos e do trio Los Tres Caballeros, que fez La Barca, Reloj, um grande compositor mexicano chamado Roberto Cantoral, cantado por um chileno chamado Lúcio Gatica. Você é jovem, talvez não tenha... Não me lembro. Lúcio Gatica é o cara que gravou La Barca. Até hoje se canta na noite La Barca, Reloj, né? E que é desse compositor Roberto Cantoral, que era do trio Los Tres Caballeros. Era um bolero meio moderno, porque o bolero tradicional mexicano, ele começa com uma mulher chamada Maria Grever, e depois vem para Agustín Lara, que era um pianista de Acapulco, que era uma praia do México muito frequentada, inclusive por Maria Félix, que era a mulher do cinema mais bonita do mundo. Eles tiveram um romance. E ele faz um bolero que é da mídia mundial. A coisa que de Acapulco, Maria Bonita, Maria del Alma. É um bolero lindo. Mas aí surge o Bésame Mucho, com Los Panchos, aquele trio. E aí é que surge depois o Los Tres Caballeros. É uma época de ouro da música mexicana. Sem dúvida. Né? E nós temos que bater palmas e reverenciar o que foi feito com qualidade em toda parte do mundo. Não significa uma competição, mas a nossa luta, o nosso propósito é que o brasileiro possa conhecer mais o Brasil, assim como o senhor teve, já depois de muitos anos atuando em rádio, o senhor teve um espaço com uma figura de grande importância, que foi Jackson do Pandeiro, do coco, do verdadeiro forró, do baião. Então, eu fico batendo nessa tecla que o brasileiro precisa valorizar mais as suas raízes, os seus artistas. Pode consumir o que é de fora? Pode, evidentemente, porque, como o senhor falou, a evolução, inclusive tecnológica, é um processo irreversível. Nós não podemos andar para trás. O que passou, passou. Nós estamos no presente para construir um futuro. E agora eu lhe faço uma pergunta. É interessante, o senhor que nasceu em 1939, trabalhou no rádio, trabalhou como comentarista de escola de samba da extinta TV Manchete, fez alguns trabalhos na TV Globo. Como é que o senhor, que já vem com essa bagagem, analisa hoje a divulgação musical através da internet? O senhor fica feliz com isso? Continua o mesmo complexo de vira-lata antigo, né? Continua hoje. Agora mesmo, estava lendo no Jornal Globo, um dos colunistas do Globo, ele faz uma crônica sobre Caetano Veloso. Excelente, ele é um excelente jornalista. E talvez nunca tivesse feito, ou nunca faria uma do Cartola, uma do Candeia, porque ele não conhece. Ele é um intelectual de elite. A mídia normalmente está na mão das elites. A mídia não passa do centro da cidade para o subúrbio do Rio de Janeiro, onde mora o povo, a massa, de onde saem os grandes talentos do samba, né? O Cartola era pedreiro. Carlos Cachaça, o parceiro, ele assentava trilhos da Central do Brasil. Depois, com o tempo, ganhou outros cargos lá dentro, mas no início assentava trilhos. Geraldo Babão era
cobrador de ônibus. Silas de Oliveira, o maior compositor de sambas enredo, era servente de uma escola em Vaz Lobo, né? E todos eles eram operários. Osório Lima, um grande compositor da Beija-Flor, Cabana, né? Outro grande compositor da Beija-Flor, Anésio, todos eles eram operários, trabalhadores. E o pessoal que faz as colunas de um Globo, de um antigo Jornal do Brasil, que faz as produções de programas de televisão, são gente que mora na Zona Sul, é gente de elite. Então, eu até me lembro muito bem que eu fui convidado uma época para ajudar a produzir um programa da TV Globo dirigido pelo Augusto César Vanucci. Vanucci era o diretor artístico da TV Globo. E era uma equipe de produção e tivemos umas 2 ou 3 ou 4 reuniões e quando eu sugeri algum nome de samba, como o próprio Martinho, o próprio Paulinho, um outro nome qualquer, era simplesmente descartado. A maioria era da elite da Zona Sul. Aí entrei na sala do Vanucci, que depois ficou meu amigo, né? Nós tínhamos amizade por 2 lados. Vanucci era espírita, kardecista, que a mãe dele era vizinha de parede meia com Chico Xavier, em Uberaba. Ele foi criado dentro da casa do Chico Xavier. E era médium. O Vanucci via, tinha evidência, via espíritos. Eu me lembro de uma reunião em que ele disse assim, olha, de vez em quando eles me ligam a vidência. E está aqui o Nelson Cavaquinho numa cadeira de roda, e é a Clara que está empurrando a cadeira de roda dele aqui dentro da nossa sala, para onde ele precisa ir. Então, aí entrei na sala do Vanucci e falei, Vanucci, eu queria me ir embora, né? Porque eu estou me sentindo, não há necessidade da minha presença na equipe. Não, por quê? Não, é que eu estou aqui como um cara do samba. E eu sempre quis colocar alguém de samba e é sempre descartado. Só entra Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, que são grandes artistas da música de elite, da música popular de elite. Eu queria trazer a grande parte da cidade do Rio de Janeiro, onde estão as grandes escolas de samba, onde está a grande maioria dos grandes compositores, que fazem o maior espetáculo audiovisual do mundo, e não consigo. E não, ele assim, quem você gostaria de trazer aí? Então, por exemplo, a Dona Ivone Lara. Eu produzia a Dona Ivone. Isso. Ele disse, isso, Dona Ivone Lara. Ele disse assim, isso aí é uma dessas lavadeiras aí que o povo fala, mas não, aí ele era acostumado a ser bajulado, diretor da TV Globo, todo mundo puxava o saco. Metia o dedo no nariz dele e disse assim, você é um moleque que a TV Globo manda para a América ver os shows da Broadway, e muitos deles lixo cultural, e traz aqui para a TV Globo. Você não tem autoridade nenhuma para falar, analisar ou dizer qualquer coisa sobre Dona Ivone Lara. Ele levou um susto, não estava acostumado a ser peitado. Mas ele, na verdade, ele era um cara gente boa. Depois eu fui... não só ficamos amigos, por esses 2 lados. Ele, não, então traz ela aí para a gente ouvir. Falou assim com um ar meio de displicência, como quem quisesse descartar. E levei a Dona Ivone numa reunião. Quando ela meteu a mão no cavaco, que começou a cantar, ele levou um susto, ele teve uma paixão pelo trabalho da Dona Ivone repentino, de tal forma e de tal profundidade, que ele levava caminhões daquelas parafernálias de TV, montar cenários na Serrinha, para gravar com a Dona Ivone Lara. Entendeu? E a Dona Ivone precisava de ser vista, porque além do trabalho dela de compositora, de cantora, a Dona Ivone era baiana da Cidade Alta, acostumada a desfilar no maior espetáculo audiovisual do mundo. Palco de TV Globo, para ele era pinto. Entendeu? E aí, então, ele teve uma paixão por ela, gravou muitos clipes com ela, e foi um momento muito importante para deslanchar a carreira da Dona Ivone. Que aí o público passou a vê-la, né? Porque já estava ouvindo. A gente já tinha gravado o Tchê, 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 olha lá, oxa, Tchê, Tchê. Eu já tinha gravado com a Clara,
o Alvorecer. Olha como a flor se acende. E foi exatamente por causa do Alvorecer que eu consegui o contrato dela na TV, na gravadora Odeon. E quando a gente fez o primeiro Pau de Sebo, já tinha feito um que estourou, o João Nogueira e o Roberto Ribeiro. Aí estourou ela e o Wilson Moreira. Só para ilustrar essa expressão Pau de Sebo, para quem não pegou esse momento de LP, uma curiosidade, Pau de Sebo por quê? Porque é aquela brincadeira de festa junina, onde as pessoas colocam um prêmio lá em cima e quem chegar no topo do Pau de Sebo leva o prêmio. E uma graxa, as pessoas têm que tentar ir lá no topo, mas como ele tem sebo, geralmente ninguém consegue ir no topo, porque escorrega. E quando um compositor, num pau de sebo, um disco de pau de sebo é um disco que tem mais de 5 compositores. Quando um compositor consegue ir lá no topo, então, de uma certa forma... Aí a gravadora contrata. Aí a gravadora contrata para fazer o disco individual. Foi o caso do Zeca Pagodinho. O Zeca, a Juvelina e Elaine Machado. Foi um pau de sebo preparado pelo Milton Manhães, Pezão. E que primeiro quem estourou foi Elaine Machado, com Raça Brasileira. Eu sou barro, eu sou chão, eu sou pó, eu sou poeira. Né? Aí estourou Juvelina com a Feirinha da Pavuna e o Zeca foi o terceiro. Que o Zeca já tinha gravado o Camarão que Dorme a Onda Leva com a Beth. Mas só ficou naquela faixinha lá. Aí o Milton Manhães preparou esse trabalho e levou na Som Livre. Mas a Som Livre não conhecia o Milton Manhães. E tudo começou, por acaso tudo começou comigo. O meu diretor da rádio, Mário Luiz, me chama na sala dele e diz assim: Adeuzão, a Som Livre está querendo contratar um sambista que vai estourar. Mas eu não sei quem é. Você que trabalha com eles aí, existe esse sambista? Eu disse para ele, ele existe e trabalha lá dentro da Som Livre. Bate cartão de ponto para entrar de manhã e no final da noite para sair. Ué, está lá na Som Livre e eles não sabem? Eu disse, não, é que o João Araújo era o pai do Cazuza, era o presidente da Som Livre. Falei que o João Araújo vai tomar uísque em Nova York e não toma nem um cafezinho em Madureira. Então ele não sabe o que está acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. O Bezerra era o Bezerra da Silva. O Bezerra já estava estourado com o Pega Eu que Sou Ladrão, lembra desse samba? Isso. Mas o Pega Eu que Sou Ladrão era da CID, uma pequena gravadora da Avenida Brasil. Isso. Ele só precisava de uma gravadora grande para estourar nacionalmente. Falei, olha, esse cara existe, chama-se Bezerra da Silva. Aliás, o Bezerra, ele era percussionista, gravava comigo o disco do Conjunto da Samba, da Clara. Eu disse para ele, frequenta o nosso programa da madrugada. Aliás, ele só ia no meu programa porque eu era o único radialista que ele conhecia por causa dos trabalhos de estúdio, onde ele era percussionista. Olha, chama-se Bezerra da Silva e ele já está estourado na rua. Falei, você mesmo, se você sair da sua sala agora e andar pela Rua da Alfândega, né, as ruas de Madureira, as ruas comercial da ilha, que ele morava na Ilha do Governador, você vai ouvir um samba chamado Pega Eu que Sou Ladrão. É ele. Mas ele, a CID é uma gravadora que não tem potencial para levar ele a nível nacional. Aí me disse, se eu levar esse nome lá, não vou pagar um bico, não? Falei, não, é ele mesmo. 3 ou 4 dias depois, ele me chama na sala e disse assim, disseram lá que você perdeu o faro para indicar artista. E eu já tinha levado o Djavan, eu que levei o Djavan lá na mão do próprio João Araújo, direto. Você perdeu o faro para indicar artista, que o Bezerra é velho, crioulo, não sei o quê. Aí eu falei para o meu diretor, olha, Mário, samba não tem negócio de menino bonitinho, de olho azul, cabelo loiro, né? Como os modelos americanos. Samba é a música, que é a autenticidade na interpretação dessa música, que é o caso do Bezerra da Silva. Falei, é ele mesmo, deixa o tempo correr que você vai ver que é ele mesmo. 2 meses depois, no máximo, os 2 chefes de venda, inclusive um do Espírito Santo, Nilo Chagas Filho,
O Nilo Chagas Filho era filho do Nilo Chagas, do Trio de Ouro, Dalva de Oliveira, Erivelto Martins e Nilo Chagas, o pai. O Nilo Chagas Filho era chefe de venda, ele e a Mauri. Eles eram chefes de venda no Rio e Espírito Santo. Eles chegaram lá na madrugada da Globo, dizendo assim, pô, Adilson, acabamos de sair de uma reunião com o Manolo. Manolo era o presidente da RCA Vítor. E o Manolo mandou te perguntar o que você acha da gente contratar o Bezerra da Silva. Eu falei, Mauri, Nilo, vocês não estão na rua levando disco para os lojistas para colocar, não estão ouvindo o pega-eu, seu ladrão do Bezerra na porta de tudo quanto é loja? Contrata ele para antes de ontem, antes que a Som Livre acorde, que eu indiquei ele lá para a Som Livre, eles disseram que eu tinha perdido o faro para indicatista. Está aqui o endereço dele. Manda um boy, isso foi de madrugada, manda um boy bater na porta dele, manda ele assinar o papel do contrato, se ele nem entender bem o que é. Depois explica. Ele vai acordar meio sem saber o que está se tratando. Ele morava já com o pessoal do Conjunto Nosso Samba no Morro da Providência. Aí levaram o Bezerra para a RCA Vítor. E não deu outra. O Bezerra explodiu na RCA Vítor. No que o Bezerra explode na RCA Vítor, a Som Livre ficou com a maior dor de cotovelo. Ele estava lá dentro, eu tinha indicado ele para a Som Livre, disseram que eu tinha perdido o faro e tal, e encheu a RCA Vítor de dinheiro. Ou seja, o dinheiro que estava lá dentro da Som Livre foi para a RCA Vítor. Comercialmente falando, isso é uma bobeada. Bom, aí quando correu o papo que o Bezerra tinha estourado, né, tinha enchido de dinheiro a RCA Vítor, eu recebo um telefonema do Bruno Quaino, que era o diretor da editora da Som Livre. Era o segundo. O primeiro era o João Araújo, o presidente. O segundo era o Bruno. E o Bruno disse, João, é o seguinte, ficou num tipo de uma conversa de Zeca Lourenço comigo. Olha, daria para você vir aqui na Som Livre? Para fazer o quê, Bruno? Não, aí eu apertei ele e disse, não, é o seguinte, é que trouxeram um projeto aqui e o João Araújo, acabamos de sair de uma reunião com ele, ele decidiu o seguinte, ele quer que você ouça o projeto e o que você disser, a gente vai fazer. Ele está achando que ficou sujo contigo. Eu até não conhecia essa frase. Que história boba essa de sujo, Bruno? Não, é que você indicou o Bezerra para a gente aqui. Ele estava aqui. Fizeram um pouco, foi o João. O João é que, por isso que ele não quis falar comigo diretamente, mandou o meu diretor falar comigo. E você indicou ele para essa vista, ele encheu um pedido de dinheiro, o dinheiro estava aqui e foi para lá. Né? Eu falei, Bruno, isso é bobagem. É comum um produtor indicar um artista para uma gravadora, uma não aceita, a outra aceita, e às vezes dá certo. Foi o que aconteceu com Bezerra. E por quê? Ele disse, não, é que trouxeram um projeto aqui e o João decidiu que é para você ouvir e o que você disser a gente vai fazer. Eu falei, que projeto é esse? Pelo telefone, isso. É uma tal de Juvelina Pérola Negra que eu não sei quem é um tal de Zeca Pagodinho que eu não sei quem é. Quando ele falou isso, a gente que é de samba, já sabia que o Zeca, onde ia, roda de samba, cacique de Ramos, já levava uma multidão. E a Juvelina também. Bom, mais ou menos nessa mesma época, a Baiana era uma mulher que tocava cuíca na bateria do Império Serrano. Você viu, uma mulher tocava cuíca numa bateria de uma escola de samba como Império Serrano, há 50 anos atrás, era uma autoridade em samba. E ela chegava com os fogareiros de lata de querosene abertas, com brasa, trazia umas sardinhas limpas, umas asas de galinha, e fritava ali na hora para o Silas de Oliveira, Mestre Fuleiro, Dona Ivone, Bacalhau, Bocorongo, o pessoal de samba. Ela me chama de um lado e diz assim, Adelson, se você tiver uma chance para dar alguém algum dia, lembra desse nome, Juvelina Pérola Negra. Eu realmente não conhecia a Juvelina. Já tinha lançado a Dona Ivone. Mas um dia eu estou em Irajá, aí tinha um paraquedas aberto num gramado e uma roda de samba lá. Eu estava com meu menino, criança, Avenida Brasil, perto, eu preocupado, e o menino foi para o lado
daquele paraquedas. Quando eu cheguei lá, vi aquela mulher, aquele perfil de mulher negra, com uma voz impressionante. Quando ela cantou a primeira frase, eu falei, essa mulher é a Juvelina Pérola Negra, que a baiana me falou. Aí fiquei um pouco ali por perto, para confirmar, né, o que eu estava ouvindo. Falei, não, é ela mesma. Aí quando o Bruno me diz, não, é um tal de Zeca Pagodinho, que eu não sei quem é, e uma tal de Juvelina Pérola Negra, que eu não sei quem é. Aí eu, meio brincando, falei com ele, ô Bruno, você está igual o João Araújo, vai tomar uísque em Nova York e não toma nem um cafezinho em Madureira, um copo d'água na Rua da Alfândega, ou na 25 de março em São Paulo. Por isso que você não sabe. Zeca Pagodinho já é um estouro em roda de samba, porque a Juvelina ela já era altamente respeitada dentro da área de baianas do Império, como partideira, como cantando. Aí, quando ele me falou, eu falei, ô Bruno, pelo jeito isso aí é um pau de sebo. Porque eu já tinha feito os dois, do João Nogueira, o Roberto Ribeiro, na Odeon, o da Dona Ivone e o Lúcio Moreira. É um pau de sebo e o seguinte, você pensa em fazer isso imediatamente e começa a pensar em fazer o disco individual do Zeca e da Juvelina. Você é produtor de disco de samba, sabe que fazer disco de samba é caro. Fazer um já é difícil. Você está me cobrando 3, além do pau de sebo, mais Juvelina e Zeca. Aí eu falei para ele, Bruno, eu tinha um pouco de intimidade com ele. Eu falei, Bruno, deixa de ser burro. Disco que se paga não é caro. Mete o pau, faz isso imediatamente. Antes que alguém leve eles para outro lugar, e vocês levam outro baile aí da FC Avito, né, ou de uma outra gravadora qualquer. Aí eles resolveram fazer o pau de sebo, porque eles não conheciam o Milton Manhães. O Milton Manhães é um excelente ritmista que também tocava comigo, junto com o Bezerra. O Pezão foi produtor musical do meu segundo, do meu terceiro CD, e eu sei que ele tem uma história muito bonita tocando com Xangô da Mangueira, viajou com Cartola. Foi um grande percussionista que trabalhou, inclusive, em discos que o senhor produzia, em discos que o Rio do Hora produzia. E quando ele teve essa oportunidade de produzir esse LP que vendeu mais de 200 mil cópias na época, em 1985, o Raça Brasileira, foi o pau de sebo, que, para quem não sabe, revelou Zeca Pagodinho, Juvelina Pérola Negra, Elaine Machado, que o senhor citou, Pedrinho da Flor. E depois desse sucesso comercial, cada um deles foi convidado para fazer um disco solo, e aí estourou um novo movimento do samba, que seria o pagode dos anos 80, que o Zeca aí estourou com mais de 1 milhão de cópias. E para quem não sabe, está sabendo agora que o senhor teve essa participação importantíssima, inclusive nesse movimento dos anos 80, o senhor que já trabalhava nos anos 60 com Cartola, com Clara Nunes, Dona Ivone Lama, Martim da Vila, Paulinho da Viola, pegou também essa nova fase do samba. Então, isso é história para quem da cultura brasileira. Deixa eu concluir. Porque eles tinham um produtor lá, até meu amigo ele, mas era um produtor de música jovem. Música jovem que progria o teclado, mas 2 músicos fazem. Disco de samba não. Disco de samba tem que ter o cara que toca o pandeiro, que toca o tantã, que toca o surdo, né? O cavaquinho, o violão. Por isso que ficava mais caro. E aí, é que eles não conheciam o Milton Manhães. O problema deles era alguém que identificasse para eles o Manhães. E eles achavam que era antiético ter um produtor dentro da casa e vir um cara de fora que eles não conheciam fazer o disco. Falei, não, o menino aí é produtor de música jovem, é meu amigo, eu gosto dele. Mas ele não tem pulso, ele não tem pegada. É o Manhães. É o Manhães mesmo. Ele é um excelente percussionista, consciente, tanto que o Manhães, ele levava esse grupo para dentro da casa dele. O Manhães é um cara sério, não fuma, não bebe. Eles, na época, para preparar o projeto e levar para lá. Falei, não, é o Manhães mesmo, bota ele que o disco vai estourar. E não deu outra. Estourou primeiro a Elaine. Quem estourou primeiro foi a Elaine, a Raça Brasileira. Estourou comigo. Aliás, me disseram que ela foi a grande aposta
até pelo título do disco, Raça Brasileira, que é uma música do Matias de Freitas, que tem a parceria dela também. Matias de Freitas da Imperatriz, e ela seria a grande aposta, se deu bem, mas foi o Zeca Pagodinho e a Jovelina que estouraram. Deixa eu colocar para você. A Elaine teve um desvio, um problema de romance que tirou ela da jogada, mas era história com Raça Brasileira. Quando estourou Raça Brasileira, eu liguei para o Bruno, falei, ó, não te falei que disco se paga não é caro? Aí, essa faixa já carrega esse disco. Vocês já estão no lucro, porque ela estourou mesmo nacionalmente. Né? Já está no lucro. Em seguida estoura a Jovelina com a Feirinha da Pavuna. Aí tornei ligar para ele. Falei, ó, não te falei que disco se paga não é caro? Pensa em fazer o disco da Jovelina. E depois estourou o Zeca. Quando estourou o Zeca, porque a música tinha sido explorada um pouco pelo rádio na gravação com a Beth. Por isso que ele estourou pelo terceiro. Isso. Quando estourou o Zeca, eu tornei ligar para ele e disse, ó, não te falei que disco se paga não é caro. Vocês já estão no super lucro. Pensa seriamente em fazer Jovelina e Zeca. Não, não sei o quê. Papá, não, senhor. Eu vou ficar no teu pé. E aí, realmente, eles pensaram em fazer o Zeca. Porque o Zeca aí descobriram que o Zeca estava estourado lá no Cacique e tal. Mas eu ficava em cima também por causa da Jovelina e acabaram fazendo também da Jovelina. E a gravadora, por estratégia comercial, de divulgação e comercialização, os dois discos ficaram prontos juntos. Então eles pensaram em levar a Jovelina para São Paulo para divulgar. Primeiro só para divulgar. E divulgar o Zeca no Rio. Para depois fazer a parte comercial. E depois inverter. Levar o Zeca para São Paulo e trazer a Jovelina para o Rio para divulgar. Só que o disco da Jovelina, quando chegou em São Paulo, na primeira semana de divulgação, explodiu em São Paulo. E quanto? Explodiu comercialmente. Explodiu no rádio e comercialmente. E um disco, quando explode, qualquer mercadoria que explode em São Paulo, é a locomotiva econômica do Brasil. E aí eles deram uma grande sorte. A Som Livre, por questão de marketing e de estratégia de gravadora, o selo Som Livre era um selo de elite, que gravava o Cazuza. E passou a gravar o Djavan. Então era classe A. O samba precisava atingir um público com um menor poder econômico. Então compraram a RGE de São Paulo, que lançou a Maísa Matarazzo. Você lembra desse nome? Sim. Você lembra de uma essa senhora, inclusive, Maísa Matarazzo, essa senhora, inclusive, tem um certo parentesco com a mãe da minha mãe, a minha falecida avó Naí, que tinha uma irmã que foi casada com um sujeito de Vitória que tinha um sobrenome Monjardim. Monjardim, exatamente. É muito interessante. Maísa Matarazzo, que teve também uma passagem interessante aqui no Espírito Santo e curtiu as nossas praias maravilhosas de Guarapari e de todos os cantos. Nosso cartão postal, essas praias. A Maísa Matarazzo, ela era autora. Ela era cantora e autora. Ela estourou como autora a música O Salva-Viver, a sua vida com muito bem, larariri. Ela era autora. Mas ficou só na Maísa. E a Som Livre comprou a RGE para comercializar os discos de samba do Zeca, da Elaine, da Jovelina. Isso. E junto veio um diretor de São Paulo chamado Marcos Silva, que conhecia comercialmente São Paulo, e passou a levá-los para lá, fazer shows no estádio do Corinthians, que lotava o estádio do Corinthians. Eles estourados tocando no rádio, estourados comercialmente, então estourou a Jovelina em São Paulo, em seguida estourou o Zeca, e também Elaine. Então, eles deram muita sorte. Primeiro começou com a história do Bezerra, porque tudo começa com Bezerra. Então, é isso. Essa sorte que esses trabalhadores da gravadora tiveram com esses artistas
foi muito importante para a música popular brasileira, assim como o povo brasileiro teve a sorte de ter você no rádio levantando essa bandeira do samba, e eu também tive a sorte de ter sido entrevistado por você na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e você é eternamente grato ao seu carinho, ao seu apoio, não só ao meu trabalho, mas ao trabalho de diversos sambistas capixabas que eu levei discos para o senhor tocar. Então, eu também tive essa sorte de participar diversas vezes do programa Adelson Alves, e estou tendo essa sorte, esse momento maravilhoso de estar conversando com você aqui, e a nossa transmissão aqui através do Instagram já está quase terminando. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Desde já, meu sincero agradecimento, porque sou seu fã, e hoje os papéis se inverteram. Hoje, eu que tantas vezes fui entrevistado pelo senhor, hoje eu humildemente tentei fazer uma entrevista e tive aqui mais uma aula. Muito obrigado pelo carinho. Eu queria porque eu toquei muito um chorinho do Haroldo, o Arnoldo Silva. Arnoldo Silva, ele tem um chorinho lindo, que eu toquei muito na abertura na Rádio Nacional. Ele é parceiro da Rita Ribeiro. Rita, que estourou com... né? Um dia você vai pensar direito, né? Bom, isso. Então, aproveito um alô aí, porque o Espírito Santo deu o Roberto Carlos, deu você, deu o Arnoldo, e muita gente que eu até não conheço, né? Porque é um estado que tem um santo no seu nome, só podia ser abençoado, né? E então, vou parabenizar, mandar um abraço geral para o povo Espírito Santo, que é nosso irmão gêmeo, né? Porque os dois estados, inclusive geograficamente no mapa, parecem muito parecidos, né? Os dois estados. E que são Caminhos da Bahia, que é outra grande fonte do samba. Né? Então, agradecer essa oportunidade de falar com o povo do Espírito Santo, com a música do Espírito Santo, por ser um intermédio, e dizer que vamos estar, a gente tem um projeto aí de recomeçar na Rádio Roquete Pinto, quando chegar a vacina do coronavírus, né, que, pelo que eu deduzi, ela deve chegar antes até do final do ano. É um detalhe que eu tenho comentado, muita gente, que as vacinas sempre levavam 2, 3 anos para ficarem prontas. Porque as vacinas eram produzidas por institutos, como o Manguinhos, aqui do Rio de Janeiro, o Butantan de São Paulo. E esses institutos dependiam muito de verba de governo. E as verbas dependiam de burocracia de governo, demorava. Às vezes a vacina estava no estágio, tinha que parar para esperar chegar a verba para continuar. Essa não. Por exemplo, a Europa fez um pool financeiro, regimentar um volume muito grande de euros para a vacina não ter solução de continuidade, não parar. Então, ela vai ficar pronta mais rapidamente do que as antigas. Por isso, a esperança de até o final do ano, que depois, até antes do final do ano, é um pouco difícil, porque o produto químico ele tem umas maturações naturais que você não pode atropelar. Isso. Né? E aí depende de pesquisa para confirmar se aquilo realmente é o que está aparecendo, porque é uma vacina que vai ser aplicada no planeta. Então, ela vai ser submetida ao espírito crítico, primeiro dos cientistas e depois do povo de todo o planeta. Ela tem que vir realmente uma vacina perfeita. Porque o coronavírus, infelizmente, o ex-ministro, aquele que ficou apenas um mês, que descobriu que estava fazendo o papel de palhaço em Brasília, percebeu, né? O primeiro foi demitido, porque falava a verdade. E ele percebeu que não podia falar. Aí descobriu, saiu. Ele é um cientista. E ele deu uma declaração importantíssima. Disse assim, olha, o pior é que nós não conseguimos aprender nada até agora desse novo coronavírus. Aliás, foi uma cientista brasileira que descobriu por que o Rodrigo Rodrigues
esse apresentador de esporte da TV Globo, morreu jovem agora, semana passada. Ela que descobriu que o coronavírus engrossa o sangue. Ela mostrou, eu vi um trabalho com ela na televisão, então cria trombos, bolos, o sangue engrossado, ele trombo, você imagina uma veia da grossura de um fio de cabelo. Foi o que aconteceu com ele teve uma trombose cerebral por causa do... Mas não se sabia que o coronavírus engrossava o sangue. Sabia que ele atingia o pulmão, até o coração, vários órgãos. Mas que engrossava o sangue não se sabia. Foi descoberto agora por uma cientista brasileira. Então, a esperança de que até o final do ano, e já está praticamente nas portas, a vacina vai ficar pronta, a da Rússia já está em andamento, né? Há uma briga política, porque o Trump é um canalha, é um sujeito deletério. Agora mesmo, uma semana atrasada, uma sobrinha dele publicou um livro dizendo, eu não sei como é que o povo americano votou nesse sujeito. Ele é um cara perigosíssimo na presidência. Sobrinha dele, filha de um irmão dele. Né? Ele fazendo política. Como aqui também, estão fazendo política com isso. E aí, como a Rússia anunciou que já está testando e que tem uma vacina que é realmente verdadeira, e aí explicou por quê. Ela pegou pesquisas científicas do mundo árabe, da região, e acrescentou a pesquisa dela. Já o canalha do Trump já fazendo política, querendo dizer que ele quer ser reeleito. Né? Está desesperado para ser reeleito, porque se ele não for reeleito, ele vai em cana. Né? Ele é o cara que teve a cara de pau desfrante de, no primeiro dia na presidência da América, rasgar um tratado internacional, como se o Obama, anterior a ele, que ele é racista, e o Obama negro. Um tratado assinado pelo Obama, como se ele fosse melhor do que o Obama, melhor do que o presidente da França, da Inglaterra, né? E não é, ele é um canalha, racista, cara deletério, mentiroso, mente para o povo americano. E, infelizmente, o nosso pessoal aqui segue ele lá, né? Acompanha enterro de madrugada sem saber onde é o cemitério. Então, a esperança, e no final do ano, a gente deve começar um trabalho na Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio de samba, autêntica aqui do Rio de Janeiro. Está tudo mais ou menos apalavrado. Quando íamos começar, veio a questão do coronavírus, e aí a gente vai estar de porta aberta de novo, se Deus quiser, para o nosso samba, o teu, do Espírito Santo, do Arnoldo, do Rio, de São Paulo, enfim, que a gente realmente toca desde o Chico da Silva, que é o grande compositor amazonense, né, aos compositores de Uruguaiana, que tem um desfile de escola de samba pós-carnaval. Então, agradecer por essa oportunidade, né, de ter entrado no Espírito Santo, né, por seu intermédio, e lembrar que o Espírito Santo também pode entrar aqui no Rio de Janeiro pelo nosso intermédio, como sempre entrou, e que futuramente poderá entrar quando a gente estiver lá na Roquete Pinto. Então, aquele abraço, um abraço na família, parabéns às cozinheiras que estão se tratando bem, e a gente se esbarra, se Deus quiser, Rogerinho. Minha cabelinha está mandando um abraço para os teus cachorros aí. Isso aí. Um abraço a toda a família. Deus te abençoe, irmão. É sempre conversar contigo, é sempre um aprendizado. E até a próxima oportunidade no seu programa de rádio. Se Deus quiser, e Ele quer, isso vai passar. Obrigado. Se Deus quiser. Aquele abraço. Melzinho, você apareceu na live.